Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o pastor Roberto Farias, da Igreja Crescendo em Cristo, aqui de Goiânia. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual, porque não são poucos aqueles que estão dentro de uma igreja e não têm crescido espiritualmente, é verdade. Às vezes a pessoa está numa igreja e ela não cresceu espiritualmente. Talvez você fale assim, pastor, mas como é que pode? Alguém está dentro de uma igreja e não tem na vida dela crescimento espiritual. É verdade. Há lugares que só pregam teoria da riqueza, então a pessoa vai crescer dentro dela coisas materiais. Mas quando você ouve a palavra de Deus, quando você entende a palavra de Deus, você passa a crescer espiritualmente. E eu começo falando aqui no livro de 1 Timóteo, e ele diz assim para Timóteo: ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Você vê que a preocupação desses homens de Deus, no caso aqui Paulo, que escreveu essa carta para Timóteo, a preocupação de Paulo era que houvesse crescimento espiritual na vida de Timóteo. Tanto é que está aqui no versículo 15, que Paulo fala assim: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo fala assim: ó Timóteo, que o teu progresso a todos sejam manifesto. Quer dizer, que progresso é esse que Paulo está falando para que Timóteo tivesse? Progresso financeiro? Progresso material? Nada disso. Era um progresso espiritual. É como se Paulo falasse: Timóteo, você tem que crescer espiritualmente, você tem que ter mais comunhão com Deus, e essa é a vontade de Deus. Para você que está vendo esse vídeo, vendo essa pregação, é da vontade de Deus que você cresça espiritualmente. Às vezes você está preocupado em crescer materialmente, às vezes você está preocupado em ter o seu lado financeiro abençoado. Sim, é da vontade de Deus que você tenha vida e vida com abundância, é da vontade de Deus que você venha comer o do melhor, mas o principal é da vontade de Deus que você cresça espiritualmente. Tanto é que o próprio Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. O que tem acontecido hoje? A pessoa está só buscando o lado material. Eu tenho que prosperar, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter uma vida abençoada, e tem esquecido do lado espiritual. Talvez seja o seu caso que está vendo esse vídeo. Talvez você, aliás, a pessoa que fica procurando em primeiro lugar o lado material, acaba não crescendo nem espiritualmente, nem materialmente. Por isso que Paulo, quando escreveu essa carta, o que ele fala? Até a minha chegada, ele fala para Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Quer dizer, Paulo está falando ao Timóteo: até eu chegar aí onde você está, aplica-te à leitura. Que leitura? Leitura das coisas do mundo? Não, leitura na palavra de Deus. Às vezes a pessoa, ela se alimenta da leitura das coisas do mundo, e das coisas de Deus ela não tem se alimentado. Talvez você fale assim: pastor, e se eu cresço espiritualmente, o que eu ganho? Em primeiro lugar, olha aqui que está escrito:
aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 15 e 16. Vou ler de novo. Paulo disse assim: medita essas coisas, nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Quer dizer, quando há um crescimento, um progresso espiritual, a pessoa salva a si mesmo e ela acaba salvando os seus ouvintes. Quem é os seus ouvintes? É quem está perto de você, aquele que está perto, que ouve você. Talvez você recebeu esse vídeo, talvez você não está salvando nem você e nem os seus ouvintes. Talvez a senhora mãe não está salvando nem a senhora mesmo e nem seus filhos. Talvez a senhora esposa não está salvando nem a si mesmo e nem o seu marido. Então, por isso que é importante com que haja progresso espiritual. Outrora, que esses homens de Deus aqui da Bíblia, ele não se preocupava com riqueza, com dinheiro, não. Ele se preocupava em fazer o povo progredir espiritualmente. Ele não estava preocupado se as pessoas iam ter riqueza, não. Ele estava preocupado no progresso espiritual. Por isso que essa igreja aqui da Bíblia, a igreja primitiva, era uma igreja firme, era uma igreja que realmente eles progrediram espiritualmente. Olha o que está escrito no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9 até o versículo 11. Diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo num pleno conhecimento de Deus. Olha que coisa linda! A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quer dizer, você vê que é da vontade de Deus que haja crescimento espiritual na sua vida. Aqui no capítulo 1 de Colossenses, no versículo 11, diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então está escrito, sendo fortalecido com todo o poder. É claro, se há crescimento espiritual, há fortalecimento na minha vida, há o poder de Deus na minha vida. Talvez está faltando isso, você que ouve essa pregação, talvez está faltando progresso espiritual, crescimento espiritual. Lá também no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, olha o que está escrito, capítulo 4 de Efésios, versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então é da vontade de Deus que a gente cresça espiritualmente, é da vontade de Deus com que haja progresso espiritual na sua vida. Se você é uma pessoa evangélica, você é um crente e não está tendo progresso espiritual, ou a sua igreja não prega a palavra de Deus, não ensina você crescer espiritualmente, ou a culpa é sua, uma das duas. Ou você não ouve sobre ensinamentos, crescimento espiritual, então como você vai crescer se não há ensinamento? Por isso que aqui na igreja Crescendo em Cristo, a gente tem ensinado o povo a progredir espiritualmente. Aliás, temos aqui dezenas de pessoas na igreja que entraram querendo progredir financeiramente. Deus fez essas pessoas, em primeiro lugar, progredir no lado espiritual, e a bênção financeira, a bênção no casamento veio também. Então, se você cresce espiritualmente, é claro que as outras bênçãos
que você necessita virão sobre a sua vida. Então coloque na sua cabeça que você deve progredir espiritualmente, crescer espiritualmente. Por isso que Paulo falou lá para Timóteo: Timóteo, que o seu crescimento, o seu progresso seja manifesto a todos, quer dizer, que todos venham ver o seu progresso espiritual. E essa é a palavra que eu trago para vocês. Por isso que aqui na igreja Crescendo em Cristo, você que mora aqui em Goiânia, eu convido você para estar aqui num domingo conosco, às 9 da manhã ou às 7 horas da noite, para que você venha progredir espiritualmente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer
prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor.